Estamos encerrando, então, mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto. Cada peça importa. E como essa série ela é importante para este tempo que nós estamos vivendo, um tempo de distanciamento, onde talvez o contato físico agora, ele muitas vezes precisa ser evitado, onde as pessoas estão com saudades umas das outras, como nós estamos com saudades de cada irmão que não pode estar aqui conosco, mas nós neste tempo estamos vendo como que a igreja trabalha, como que ao longo da história Deus está trabalhando através do seu povo, chamando um povo para caminhar junto, para estar unido em um propósito. Como Deus nos escolheu para fazer parte de uma família, como Deus nos escolheu, nos separou para fazer parte de um povo, como Deus nos escolheu e nos separou para vivermos como um templo de adoração a Ele, as nossas vidas, um templo de adoração ao Senhor. E como que Deus, Ele separou cada um de nós, resgatou as nossas vidas. E não existe outro lugar, outro local no mundo onde pessoas de todas as raças, pessoas de todos os níveis sociais, pessoas de todas as etnias podem conviver juntos de maneira igual, a não ser a Igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus. Porque aqui agora nós somos um povo, um único povo, a raça eleita do Senhor. Não caminhamos de forma separada. As coisas que dividem este mundo, as coisas que dividem este sistema, aqui para nós, não existe, ou não pode existir isso em nosso meio, e caminhamos juntos. E hoje eu quero falar sobre como este corpo, como essas engrenagens, como que nós estamos trabalhando e por que nós estamos trabalhando. E veja, o primeiro grande objetivo da igreja: não há qualquer grupo, qualquer movimento, qualquer instituição, de qualquer espécie no mundo que possa se aproximar da glória, do esplendor, da honra, da beleza, da magnificência, da maravilha, da dignidade, da excelência, do resplendor da igreja de Deus. Nada pode se comparar ao que Deus está fazendo através da igreja. Tem um livro que tem, assim, conduzido o meu ministério durante a plantação de igreja, durante algum tempo já, que é A Treliça e a Videira. De tempos em tempos eu retiro esse livro da prateleira e eu volto a estudá-lo, dar uma olhada neste livro. E ele vai comparar a igreja, os ministérios, o ministério infantil, louvor, recepção, tudo aquilo que nós podemos fazer juntos, como essa treliça. Mas a videira é a grande comissão, porque é o movimento que Deus está fazendo. É Deus que faz frutificar essa videira, é Deus que faz crescer, Deus quem acrescenta os seus filhos dia após dia. E ele vai tratar sobre esta organização. Como que nós trabalhamos juntos como uma treliça, e como que a Deus está trabalhando através dessa treliça que Ele mesmo construiu e está fazendo com que essa videira cresça. E ele diz: a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. É isso que nós precisamos entender que nós estamos fazendo como a plantação de uma nova igreja. É isso que nós estamos fazendo juntos. Vocês que estão nos assistindo de casa, mesmo não podendo estar aqui conosco, nós somos igreja. Nós estamos juntos como igreja. Nós estamos unidos como corpo de Cristo e caminhamos juntos nesta missão. Para tanto, quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias de vocês
abrindo as suas Bíblias, no livro de Atos. Nós começamos a primeira série de mensagens aqui na igreja, justamente falando sobre Atos, na série Mova-se, uma igreja em movimento. E nós, naquela primeira série, grupo base aqui reunido, os primeiros encontros do louvor tocando junto aqui, que tempo maravilhoso. Foi lembrar, quando eu voltei a pegar o texto de Atos, os primeiros capítulos, lembrando desta primeira série, e como que nós precisamos recapitular algumas coisas, aquilo que nós estamos fazendo como igreja. Atos capítulo 4, versículo 32 a versículo 35. Atos capítulo 4, o texto também está projetado. A palavra do Senhor, ela diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Senhor, que pela ação do Teu Santo Espírito, Pai, possamos compreender a beleza, a profundidade da Tua palavra, Deus. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo, através da ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar um pouquinho do que estava acontecendo naquele contexto. Cristo Jesus morreu. Um sentimento entre os apóstolos de, e agora, o nosso Rei, o nosso Senhor. Em uma das nossas séries, nós falamos aqui sobre Tomé, às vezes o tão falado mal Tomé, porque as pessoas atribuem, né? Se você tiver uma fé, você tem uma fé como a de Tomé, você precisa ver para crer, às vezes dizendo que a pessoa não tem uma fé assim tão forte. Mas em Tomé nós podemos ver o sentimento dos discípulos, porque era a esperança de um judeu. Era o seu rei, era o rei poderoso, dentro da visão deles, daquilo que iam restituir o reino, e eles tinham toda a esperança, e agora Cristo Jesus morreu. E eles estavam em Jerusalém, esperando que algo acontecesse, conforme Cristo Jesus falou para eles, para que eles pudessem esperar. Uma longa espera. Mas Jesus, então, no capítulo 1, aparece para esses discípulos, e ali nós temos, então, o cenário da ascensão de Cristo. Mas nós temos um resultado daquilo que Cristo Jesus disse para eles: vocês serão as minhas testemunhas. A partir daí, então, no capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. Era um tempo onde a cidade estava cheia de pessoas, de várias nações, de vários povos, e naquele momento, aqueles homens tomados pelo Espírito de Deus, começaram a falar as línguas de outros povos, sem nunca terem nem contato. As pessoas olhavam para Pedro e diziam: Pedro, ele, um homem sem cultura, falando outras línguas com tanta clareza, e as pessoas estavam entendendo, eles anunciando, e o resultado disso foi a conversão de 3.000 pessoas. Nós temos no capítulo 3, então, Deus continuando a trabalhar, a cura, então, de um coxo, e mais convertidos, mais pessoas agregavam à igreja. No capítulo 4, Pedro e João foi chamado ao Sinédrio. E ali no Sinédrio eles falaram para eles: olha, vocês não podem mais pregar, não preguem mais. Eles então se voltam para a igreja, para uma pequena casa, um grupo reunido ali, um pequeno grupo. Eles dizem: olha, eles falaram que nós não podemos mais pregar. Eu fico imaginando a cara de Pedro e João contando para o restante da igreja com um ar assim: eles falaram isso, que a gente não pode mais pregar. E o que aconteceu naquele instante é que todos eles que estavam reunidos ali, no capítulo 4, nós temos um termo que é usado na música, me corrija, Lourenço, se eu estiver errado, mas eles todos levantaram unânimes, e unânimes ali é uníssono.
Justamente, que é quando o maestro lhe dá o tom, e eles todos se levantaram no mesmo tom e começaram a louvar e a bendizer ao nome do Senhor, e eles fazem esta oração, esse pedido, que com intrepidez eles pudessem anunciar a palavra de Deus. As testemunhas de Jesus Cristo, Deus trabalhando e acrescentando os seus, e o número ia crescendo, e eles anunciavam com poder, com graça e com intrepidez o Evangelho de Cristo Jesus. De tempos em tempos, Lucas ele traz alguns relatórios, como no capítulo 2, quando ele diz, olha, a igreja está bem, está crescendo, eles estão perseverando na doutrina, eles estão orando, eles estão juntos de casa em casa, Deus está trabalhando. E no capítulo 4 nós temos um outro grande relatório de Lucas de como está a igreja e de como Deus está capacitando a sua igreja para exercer a sua missão, com grande comunhão, com grande poder e com grande graça. É assim que Deus está capacitando o seu povo, nós, a nossa igreja, para que possamos caminhar e exercer a nossa missão. Em primeiro lugar, para exercermos a nossa missão, precisamos ter uma grande comunhão. Veja o versículo 33, da multidão dos que creram. A igreja aqui crescia exponencialmente, a igreja aqui já tinha mais de 5 mil homens, ou aproximadamente 5 mil homens. Eles contavam somente os homens. Veja como que Deus estava trabalhando e agregando essas pessoas dia após dia. Mais de 5 mil. 5 mil homens, não somente daquele povo, mas quando aconteceu a descida do Espírito Santo, tinha pessoas de várias partes ali. E muitas dessas pessoas permaneceram ali com eles naquele começo. Pessoas diferentes. Pessoas que pensavam diferentes, que tinham costumes, que viviam de forma diferente, mas vejam como eles viviam. Era o coração e a alma. O coração indica-se um lado intelectual, a fonte do pensamento, o propósito. Lucas está dizendo, olha, mais de 5 mil homens, com toda a sua família, viviam com o mesmo propósito. O mesmo propósito de vida. A alma é o desejo, é o sentimento, é o afeto, é a paixão. 5 mil homens que tinham o mesmo propósito, a mesma paixão, o mesmo desejo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e não tinha diferença entre eles. E no versículo 34 e 35 nós podemos compreender melhor o que estava acontecendo. E diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidade. Nós vamos fazer isso hoje? Precisamos entender o que estava acontecendo neste tempo. Várias pessoas que se convertiam a Cristo Jesus, ao Evangelho de Cristo Jesus, à mensagem dos apóstolos, perdiam tudo. Perdiam a sua herança, perdiam a sua família, estavam completamente sozinhos. Por isso que quando nós falamos de Efésios, aqui Paulo, ele vai falar daquela igreja, da igreja em Éfeso. Paulo ele vai falar tanto sobre uma herança, sobre um tesouro que nós temos nessa família, neste povo. Por isso que Paulo, quando escreve a igreja em Corinto, ele vai dizer que temos um tesouro. Temos um tesouro, e ele coloca a nossa vida como um vaso de barro. Mas o que acontecia? A pobreza era um sinal de um castigo divino. A igreja não podia viver com desigualdade. Então eles repartiam como sinal do amor, da bênção, da união que eles tinham com o Senhor e com o próximo. A igreja olhava os necessitados como uma oportunidade para expressar o seu amor e, no caso dos cristãos necessitados, sua união com os irmãos. Não podia existir pessoas passando necessidade naquele momento. Assim como não pode existir hoje em nossa igreja. Nós vamos vender casas, carros. Bom, não sei. Às vezes Deus pode tocar no coração de alguém, mas a questão é olhar para os nossos irmãos,
Olhar para aqueles que estão precisando de ajuda, saber que eu posso servir, que eu posso ajudar de alguma forma, colaborar com eles, saber na igreja quem está passando por necessidade, quem está sofrendo. E isso precisa ser comum para nós. Precisa ser comum eu conhecer o Jabes, eu saber como é que o Jabes está, como é que está a família dele, se alguém perdeu o emprego na nossa igreja, se está precisando de algo, olhar para essas pessoas, atender essas pessoas. Isso precisa ser um exercício, uma prática comum no dia a dia da igreja. Porque isso nos traz uma esperança. Uma comunhão que traz esperança para as nossas vidas. A comunhão da igreja, a comunhão que a igreja pode expressar através da ação do Santo Espírito de Deus em nossos corações. Porque é somente através da ação de Deus, viu, gente? A gente pode olhar para os nossos irmãos, sem haver diferença, sem haver diferenças e distinções entre nós. E isso aponta do que será um pouquinho da eternidade com Cristo. Um pouquinho de como nós vamos viver a comunhão da igreja, o amor uns pelos outros, aponta, nos traz uma esperança do que será a nossa eternidade com Cristo Jesus. Nós precisamos exercitar essa comunhão. E em Cristo Jesus somos feitos um só corpo, como nós falamos aqui na primeira mensagem. Lembramos o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 3 a 6. Esforçando-vos diligentemente, ou seja, com responsabilidade, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Um só corpo, uma só família, um só povo. É assim que nós devemos viver. Exercitamos a nossa missão através da comunhão, de saber. E, meus irmãos, se tem uma estratégia que tem prejudicado a igreja, ou há algum tempo que tem prejudicado a igreja, a comunhão, é este tempo de distanciamento. Sabe por quê, meus irmãos? Muito disso nos acomodou. A nossa casa, no domingo, culto, pela internet, do não saber como está o meu irmão, não saber como é que estão os problemas das pessoas da igreja, se tem pessoas passando necessidade, ou se não, as pessoas pensam, se tiver alguém, o pastor vai saber. De fato, estamos em contato com as pessoas da nossa igreja, mandando mensagem, perguntando, procurando saber. Mas, e o amor, e o preocupar de cada um dia após dia? De sair da sua casa, das quatro paredes da sua vida. Eu sei que é muito corrido o dia a dia, mas em saber, meus irmãos, que nós somos um corpo, um povo. Se alguém está sofrendo, todos nós estamos sofrendo. Se alguém passa necessidade por algo, está sofrendo, significa que nós estamos sofrendo, que o corpo está sofrendo. Precisamos exercitar isso em nossa igreja. Segundo lugar, para exercermos a nossa missão, precisamos de um grande poder. Versículo ainda 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja como que o que está acontecendo aqui agora, o relato de Lucas, aqui neste texto, é como uma resposta de Deus à oração deles no capítulo 4. Quando aconteceu que Pedro e João diziam, olha, vocês não podem mais pregar, eles se levantaram e pediram, então, Senhor, se eles dizem que nós não podemos pregar, que o Senhor, que o seu Santo Espírito encha as nossas vidas com poder, com intrepidez, para que possamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e é o que está acontecendo agora, com grande
poder. O que é este poder? É justamente o testemunhar da ressurreição do Senhor. O testemunho da obra de Cristo. Este é o poder de Deus que estava trabalhando. Pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam falando em outras línguas para poderem se comunicar com outras nações. Milagres, prodígios estavam acontecendo, mas tudo isso apontava para a obra da salvação. Pessoas estavam sendo salvas. Pessoas estavam sendo alcançadas. O grande poder de Deus é o Evangelho de Cristo Jesus. É testemunhar, é sermos testemunhas vivas do poder de Deus. E aqui tem uma palavrinha, que é davam. Que talvez para nós, quando nós lemos o texto, com grande poder os apóstolos davam. Talvez para nós passa desapercebido. Mas o significado dessa palavra, davam é prestar conta, devolver, pagamento de uma dívida como um dever. E lá no meio da passagem da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, Jesus ele conta uma história, no versículo 41 e 43 do capítulo 7 de Lucas. Certo credor, Lucas, o mesmo autor aqui de Atos, e veja como ele usa a mesma palavra propositalmente. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes Jesus. Julgaste bem. Aqui, aquele que mais perdoou, que não tinha o que pagar, que não tinha o que devolver. Este era o sentimento que estava dentro dos apóstolos, porque Cristo Jesus os comprou. E vivenciar, ser testemunha, reconhecer o Evangelho de Cristo Jesus como esse poder agora, era como se fosse um dever, uma responsabilidade, porque eles reconheciam quem eles eram. Escravos do pecado, caminhando para a morte, e Cristo Jesus os resgatou, transformou a vida deles, foram alcançados por esta graça e por causa disso eles têm um dever para com Deus. Não que eles queiram pagar ou comprar a graça de Deus, não, isso não pode ser feito, mas tamanho amor. Que eles entendem que eles foram alcançados, eles respondem com tamanho desejo de viver para Deus. E aí isso me lembra a história de um grande político inglês, William Wilberforce. Tem um filme dele, não sei se ainda está no Netflix, Amazing Grace, ou em português, Jornada pela Liberdade. Não sei se está no Netflix, mas é um excelente filme para você assistir hoje à tarde. Em casa, depois do almoço, um filme muito legal sobre a história desse homem que lutou pela libertação dos escravos, lutou contra o movimento dos navios negreiros. E assim, gente, ele fez uma grande revolução. Mas veja o que diz no livro dele, Cristianismo Verdadeiro. Eu compreendo que a marca prática e essencial dos verdadeiros cristãos é a seguinte: que os pecadores arrependidos, confiando na promessa de serem aceitos por Deus mediante o Redentor, têm renunciado todos os outros senhores e têm de maneira integral se devotado a Deus. Agora, seu propósito determinado é se dedicar integralmente ao justo serviço do legítimo soberano. Eles não mais pertencem a si mesmos. Todas as faculdades físicas e mentais, sua herança, sua essência, sua autoridade, seu tempo, sua influência, tudo o que descobrirem como sendo seus, devem ser consagrados em honra a Deus e empregados ao seu serviço.
eles não mais pertencem a si mesmos. Davam significa justamente isso. Quando diz os apóstolos, eles davam testemunho da vida, do reino a qual eles pertencem. O seu trabalho, o seu tempo, a sua família, os seus bens, as suas capacidades, as suas habilidades pertencem a Deus. E esse é o poder de Deus que age em nossas vidas quando nós compreendemos. Quando nós entendemos que nós, a cada dia, tudo que eu faço no meu dia, não é somente para mim, mas é para a glória de Deus. De que nós estamos vivendo como embaixadores desse reino, vivemos em missão neste mundo, a cada momento. E como às vezes, meus irmãos, na correria do dia a dia, nós desconectamos disso. Desconectamos do que estamos fazendo aqui neste mundo. Desconectamos porque fomos alcançados para a glória de Deus e para vivermos e anunciando esta glória. Precisamos estar conectados com esta verdade. Em terceiro lugar, para exercermos a nossa missão, precisamos de uma grande graça. Versículo 33 termina: em todos eles havia abundante graça, graça, bondade e misericórdia da parte de Deus. Deus está derramando a sua graça sobre esta igreja, e o resultado é que pessoas estão sendo salvas. Nós podemos enxergar o resultado no capítulo 6, quando Estevão, através de Estevão, o que ele estava fazendo, e as pessoas olhavam para ele e viam que grande poder, que é isso que está acontecendo através da vida dele, ele cheio do Espírito Santo, curando, pessoas sendo salvas, trazendo sinais do que é esta obra. Quando eles entendiam que eles viviam para a glória de Deus, que eles não pertencem mais a si mesmos, existia um profundo desejo em seus corações de ver pessoas sendo alcançadas. Um profundo desejo em seus corações de ver pessoas se rendendo à graça de Deus. Claro que era pelo esforço deles? Não, porque era o Espírito Santo de Deus que estava trabalhando. Mas deve existir em nossos corações um desejo ardente, um desejo profundo de ver pessoas sendo alcançadas. De ver os nossos amigos, a nossa família, as pessoas desta escola sendo alcançadas pela graça de Deus. E é sobre isso que o livro, a Travessia e a Videira, ele vai continuar falando. A obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Cristo Jesus no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Esse é o nosso principal objetivo, plantando uma nova igreja. É isso que nós estamos fazendo juntos. Ontem, quando nós estávamos aqui, quem estava aqui conosco, estávamos gravando para as crianças, fazendo todo o trabalho para elas. É sobre isso que nós estamos falando. Quando o louvor vem ensaiar, é sobre isso que eles estão fazendo. Quando nós estamos aqui organizando, preparando o culto, é sobre isso que nós estamos fazendo, sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que nós, em cima disso que nós estamos trabalhando. Quando nós acordamos na segunda-feira para o nosso trabalho, para as nossas atividades, é sobre isso, é sobre esta verdade que nós devemos viver. E quando nós olhamos para esta engrenagem, a graça de Deus alcançando pessoas, essas pessoas se tornando testemunhas vivas de Cristo Jesus, vivendo em unidade, nós vamos testemunhar, e Deus vai derramar da sua graça e alcançar pessoas. Veja que isso é um ciclo que Deus está fazendo através da igreja. Ele alcança pessoas, essas pessoas vivem para a glória de Deus, vivem em unidade, proclamando este amor, vivem testemunhando desta graça, deste poder, e o Espírito Santo de Deus alcança pessoas. Isso vai acontecendo através da história da igreja, através das nossas vidas. É dessa forma que nós precisamos viver, meus irmãos. Esta série de mensagens é uma série que nos convida a viver
aquilo que nós começamos lá em janeiro e fevereiro. Aquele empenho, aquele fervor, aquele desejo de plantar esta igreja em unidade. Eu poderia ter colocado aqui aquela primeira foto, no nosso slide, não coloquei quando nós tiramos ali na porta da igreja. Que coisa linda, aquela foto. E como eu tenho parado para ver aquela foto novamente e ver como nós estávamos empenhados, os nossos corações fervendo por plantar esta igreja, por alcançar pessoas. Precisamos voltar, meus irmãos, juntos a reconhecer a nossa missão e o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Deixa eu deixar algumas perguntas para você refletir e praticar. O que a comunhão com os irmãos tem te custado? Comunhão vai custar de qualquer forma. Comunhão vai custar, porque deixamos a comunhão, deixamos este mundo, este sistema. E quando passamos a viver de forma diferente, meus irmãos, é muito natural que muitas pessoas que nos acompanhavam num ritmo de vida e tal, elas vão se distanciar. E às vezes fomos deixados por alguns amigos, pessoas, por familiares, ainda hoje, infelizmente. Ou se não, a comunhão vai nos custar abrir mão de algo em favor do nosso irmão. De olhar para o irmão que está necessitado, saber do que ele está precisando e caminhar com ele. Segundo, suas atitudes e posicionamentos demonstram que você pertence a quem? Como você está vivendo neste mundo, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, com os seus afazeres, o que as suas atitudes têm testemunhado? Testemunham que você pertence a um reino de Deus? Essa ideia de pertencer, de não mais pertencer a si mesmo, mas de pertencer a este reino, de viver para este reino. Terceiro, temos evidências de que fomos alcançados por uma abundante graça. Estamos evidenciando isso através do amor ao próximo, através do amor ao meu irmão, através do anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. E quarto, quanto você tem desejado transmitir essa graça a outras pessoas? Uma vida intencional. É dessa forma que precisamos viver, de forma intencional neste mundo, para a glória de Deus e anunciando a glória de Deus. Nós vamos orar. Tirar um tempo de oração, meus irmãos. Feche seus olhos. Veja que privilégio que Deus nos deu de plantarmos uma igreja juntos. Vocês que estão nos assistindo de casa, é um grande privilégio fazer parte disso, desse projeto. Olha o bairro, as famílias da escola, esta cidade, quantos amigos precisam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Não podemos nos acomodar, não podemos perder a nossa intencionalidade em nosso viver, de viver com um propósito, de viver de forma intencional, de viver sabendo que pertencemos a um reino e fazemos isso a todo momento. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus aqueça os nossos corações pelo desejo de alcançar os nossos amigos, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo de Deus alcance os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, este bairro. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para fazer parte de um povo. O Senhor nos chamou para fazermos parte de um corpo, ó Deus, que vive para a sua glória, Pai. Que possamos, ó Deus, reconhecer que se tem alguém em nosso meio sofrendo, Deus, que possamos sofrer com essas pessoas, olhar para os necessitados, ó Pai, daqueles que estão aqui em nosso meio, olhar, ó Deus, além das nossas paredes, ó Pai, para aqueles que estão sofrendo, Deus, como fruto do seu amor em nossas vidas.
que possamos viver, ó Pai, de forma responsável com os nossos irmãos, amando os nossos irmãos, olhando para a vida deles, ó Pai, que o Senhor coloque esse amor em nossos corações, ó Deus, que possamos viver de forma intencional, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, ó Pai, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus neste bairro, ó Deus, ver vidas sendo alcançadas, Pai, que possamos chegar neste período, no ano que vem, ó Deus, com uma grande celebração, Deus, ao Senhor, com pessoas sendo batizadas, alcançadas pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, e que como igreja possamos estar empenhados nesta tarefa, nesta missão, sabendo, ó Deus, que pertencemos ao reino de Deus, ao seu reino, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.